O que fazer quando tudo der errado? Saber lidar com a realidade, saber lidar com a vida é essencial. Você está o tempo todo lidando com experiências. O valor de uma experiência está muito relacionado com a nossa interpretação. O equilíbrio é alterado por ações e por pensamentos. Quando algo der errado ou quando tudo der errado, o primeiro ato que faz você entrar em equilíbrio com o desequilíbrio é a permissão para se conectar com o fato em si como ele é. Enquanto não houver a aceitação do seu momento como ele é, não haverá a possibilidade de ir além. A resistência gera persistência e a persistência gera consistência. Se você está numa situação negativa que é muito consistente, isto implica em dizer que você está num modo de resistência gerando persistência. Bem-vindos à nossa live, espero que todos estejam muito bem. E vamos então a mais um tema para trazer fortalecimento espiritual e, sobretudo, estimulá-lo a ir além de tudo aquilo que possa estar te limitando. Vocês que me seguem sabem que eu sempre trago um olhar, uma visão, visando estimular o seu crescimento, a sua transformação para uma nova vida, uma nova realidade muito mais feliz, muito mais satisfatória. Então, esse é o meu foco, é o meu objetivo, sempre agregar valor. E eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo privilégio de estar aqui preenchendo o seu tempo com algo que possa fazer a diferença na sua vida. E o nosso tema é o que fazer quando tudo der errado. Esse é o tema de hoje. É um tema realmente muito interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui vão aproveitar as dicas que eu irei transmitir, que eu irei compartilhar, porque saber lidar com a realidade, saber lidar com a vida é essencial. E para saber lidar com a realidade, com a vida, nós precisamos cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar o nosso entendimento de como funciona a realidade, como funciona a vida e como a nossa atividade enquanto consciências interfere no comportamento da nossa realidade. Para então começarmos a entrar nesse tema, nós vamos primeiro entender algo muito importante. Por que as coisas dão errado? Então vamos entender primeiro por que as coisas dão errado, para depois entender o que fazer quando as coisas dão errado. E esse errado, eu sempre coloco entre aspas, porque na verdade tudo se resume apenas a experiências que suprem as suas expectativas do como deveria ser e as experiências que não suprem as suas expectativas do como deveria ser. E essas experiências que acabam não suprindo as suas expectativas de como deveriam ser, você então rotula como deu errado. E esse é o nosso ponto de partida, né? Você está o tempo todo lidando com experiências. E experiências são experiências. E o valor de uma experiência está muito relacionado com a nossa interpretação. Então somos nós que damos um valor, damos uma qualificação para uma experiência. Mas antes, vamos refletir sobre alguns cenários que eu irei apresentar. Inclusive, recentemente eu tratei sobre um tema na nossa escola, na Escola Metaflix, e nesse tema, que eu estava falando sobre a jornada de poder, e eu apresentei esses cenários que são muito interessantes. E vocês vão entender o porquê que eu quero apresentar esses cenários primeiro, para entrarmos no assunto, né, do que fazer quando tudo dá errado. O primeiro cenário é o indivíduo diante de um rio, e este indivíduo ele está tentando controlar o rio. Então imagine uma pessoa investindo energia para controlar o rio, o fluxo do rio. Muito bem. Já o segundo cenário, nós temos um indivíduo se debatendo
desesperadamente tentando nadar contra a correnteza do rio. Este segundo também está despendendo uma energia muito grande, tentando vencer a correnteza para ir contra o fluxo. Já no terceiro cenário, nós temos o indivíduo deixando a correnteza do rio levá-lo, deixando de uma forma displicente a correnteza do rio levá-lo. E no nosso último cenário, nós temos então o indivíduo que está usufruindo da corrente do rio e se dirigindo de uma forma graciosa, sem esforço, porém se dirigindo. Então ele está usufruindo desse fluxo. Então a pergunta que eu faço é, diante desses cenários que eu estou apresentando aqui, qual dos cenários representaria a condição ideal? Então, também diante desses cenários que eu apresentei, nós podemos dizer que no mundo há quatro tipos de pessoas. E eu quero que você reflita comigo para você perceber em que tipo você se enquadra. Então você tem aquelas pessoas que estão tentando controlar o mundo à sua volta, investindo muita energia, se estressando. Você tem aquelas pessoas que estão lutando contra o mundo. Então, para essas pessoas, tudo se torna um motivo de luta ou guerra, não é? Ela estabelece uma luta contra tudo, porque o modus operandi que ela assumiu para si é este. Então ela interpreta o mundo como um grande campo de batalha, então ela está sempre no modo de luta. E o terceiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa em que displicentemente ela não se importa mais com nada. Então ela simplesmente está vivendo a vida à deriva. Então, ela está displicentemente vivendo a vida de uma forma, né, inconsequente, eu diria. Ela já entregou os pontos, digamos assim. E o quarto tipo de pessoa é aquelas que estão se mantendo em um equilíbrio relativo com o mundo. Então, dentro desses quatro tipos, qual é o tipo de pessoa que você está enquadrado? Você é aquela pessoa que está tentando controlar tudo e a todos e, portanto, vive estressado. Você é aquele tipo de pessoa que estabelece luta com qualquer coisa o tempo todo. E tem até um exemplo curioso que eu uso, que é daquele indivíduo que está lá jantando e de repente pousa uma mosca no talher dele, e ele olha para a mosca e diz assim: essa mosca está aqui para me infernizar. Como se a mosca estivesse ali com a intenção de prejudicá-lo de alguma forma. Você deve conhecer pessoas assim. E eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Porque se você for um tipo de pessoa assim, a sua vida vai se tornar muito difícil. A vida vai responder de uma forma muito difícil para justificar essa postura combativa, essa postura, não é, de batalha. Já o terceiro tipo é aquela pessoa que está displicente, e o quarto tipo seria o tipo ideal, que é o que nos interessa, como nos tornar aquela pessoa que se posiciona de uma forma que permite com que ela se mantenha em um equilíbrio relativo com a dinâmica do mundo. Vocês vão entender por que eu estou começando essa live de hoje, traçando esse panorama envolvendo esses quatro cenários, porque as coisas elas tendem a dar errado quando você se coloca a partir desses três tipos de pessoas, os três primeiros tipos de pessoas que eu tratei. Então são aquelas que geralmente se comportam de uma forma que tenderão a fazer as coisas a não darem certo.
Já o último tipo é aquela pessoa que ela já está entrando, ela já está entendendo a dinâmica da vida e ela está então, de uma forma dinâmica, entrando em ritmo com a vida. E isso vem sendo um assunto muito recorrente na minha abordagem. Em diversos momentos eu foco nessa questão porque é muito importante. É muito importante, sobretudo em função do momento que nós estamos vivendo, planetário, né? Esse momento em que nós estamos compartilhando de um karma planetário. Na verdade, nada dá realmente errado. Na verdade, nada dá realmente errado. Nós nos deparamos com situações que ferem as nossas expectativas do como deveria ser e julgamos como um erro. Mas como diz o ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Mas na verdade somos nós que estamos vendo as linhas tortas a partir das lentes das nossas ideologias. Se você olhar de uma forma maior, você vai perceber que Deus sempre escreveu por linhas certas. Em cada experiência que você julga ter dado errado, há um estímulo visando te libertar de uma ilusão. As ilusões, sim, são os verdadeiros limites. A construção de uma ilusão se dá a partir de uma ideia relacionada com o passado ou relacionada com o futuro, que arrogantemente é eleita e que você se apega, levando a entrar em resistência com a realidade como ela é, seja uma situação ou uma pessoa. Uma ilusão é uma espécie de submundo psíquico que o estimula a certos padrões de pensamentos e emoções, logo a um comportamento reativo. Então as coisas dão errado na proporção que você se mantém apegado a uma ilusão. E nós vamos entender o porquê. Então eu estou explicando o porquê que as coisas dão errado, para depois entrar, né, no campo do que fazer quando as coisas dão errado, considerando que o errado é errado. Mas se você expandir a perspectiva, você vai perceber que não existe certo e errado. Existe, na verdade, experiências. As experiências são experiências que você precisa aprender a lidar, independente, não é, da circunstância. Se nós usarmos o modelo do iceberg para entender o funcionamento, a estrutura da mente humana, nós vamos entender que 5% é o consciente, que seria aquela parte que desponta na linha d'água, né? A parte mais externa de um iceberg. Nós sabemos que o iceberg, a maior porção do iceberg está submersa. A menor porção desponta na linha d'água. Portanto, se a gente usar esse modelo para entender a estrutura da mente, nós vamos entender que 5% é o consciente. 95% da tua estrutura mental está submersa. Corresponde ao inconsciente. Não é? Ou seja, 90% das funções do nosso corpo são involuntárias. Apenas 10% está sob o controle consciente. Ou seja, quem está regendo essa porção maior, essa função involuntária do corpo, que tipo de inteligência é essa? Aonde eu quero chegar? A maior parte do teu ser, a maior porção do teu ser, está submersa abaixo da linha do tempo. Olha que interessante que eu estou explicando. Isso quer dizer que apenas o teu consciente funciona no tempo. A maior parte da tua constituição subjetiva está além do tempo. O que demonstra que você é um ser essencialmente atemporal, não cronológico. Não cronológico. O que também significa que a verdadeira inteligência está no domínio não cronológico.
Então esta inteligência que te constitui, ela é onisciente, onipresente e onipotente. Então, em termos atuais, nós podemos chamar esta dimensão de dimensão cósmica ou não localidade. Ou seja, nós passamos a estabelecer aliança com a vida logo com esta inteligência a partir do momento que somos capazes de viver com mais equilíbrio. E este viver com mais equilíbrio subentende-se de forma gradual a nos estabelecer aqui, agora, no momento presente, que é onde a vida acontece. Então as ilusões, elas te tiram do momento presente, elas te sequestram do momento presente e lhe mantêm refém no tempo psicológico. E se você se mantiver como refém no tempo psicológico, dificilmente as suas coisas vão dar certo. Porque as coisas tendem a dar certo naturalmente quando você se estabelece na dimensão da vida ou aqui e agora. Quando eu falo de aqui e agora, momento presente, eu estou falando de estar numa dimensão que não representa tempo sem fim, e sim tempo algum. Quando você está aqui, você está fora do tempo psicológico. Eu não estou falando do tempo do relógio, que é o tempo físico. Eu estou falando do tempo psicológico. E a única forma de restaurar o equilíbrio é você, aos poucos, aprender a arte de estar mais presente aqui e agora. Então veja, uma vida em equilíbrio está em função do quão equilibrado é aquele que vive, ou seja, você. Podemos colocar que um modo de viver equilibrado, um modo de viver que faça as coisas darem certo, envolve a aplicação de 4 princípios que eu chamo dos 4 R's. Dos 4 R's. Então nós temos o primeiro R, que é a responsabilidade. Então a responsabilidade começa quando você restaura um certo grau de sanidade psíquica, através da qual você já é capaz de lidar com os fatos sem a construção de dramas. Por isso que eu falo que isso envolve restaurar um certo grau de sanidade. Porque é insano você viver fabricando dramas sobre os fatos. E fabricar dramas sobre os fatos é um dos fatores que mais lhe colocam em situações para que as coisas não deem certo. Então nós precisamos desenvolver este nível de responsabilidade, que é, como eu já citei várias vezes, a capacidade de responder aos fatos. Né? E não reagir sobre as histórias que você constrói ou os dramas sobre os fatos. Então esse é o primeiro R. O segundo R é o R da rendição. Rendição implica num ato de aceitação absoluta daquilo que está sendo agora na sua vida. Vejam que eu estou explicando, já fornecendo alguns princípios, e esses princípios vão lhe ajudar a entender qual é a base da ação que você precisa realizar quando as coisas darem errado, ou quando tudo der errado, não é? Então a rendição é a aceitação absoluta. Sem aceitação absoluta não há como superar ou transformar uma situação negativa, uma situação que na sua percepção ou julgamento deu errado. O terceiro R é a renúncia. E a renúncia implica em um ato de desapego. E tem inclusive uma passagem interessantíssima que Jesus coloca, né? Ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser o meu discípulo. E essa renúncia do ter não é a renúncia do ter material. É a renúncia, sobretudo, de ideias, de pontos de vistas distorcidos. É renunciar, não é? É se desapegar de um modo de ser e de estar na vida que lhe coloca como um opositor da própria vida. E o quarto R, que é essencial, é o R da receptividade. Receptividade implica em estar aberto para receber da inteligência da vida. Pondere agora comigo sobre esses 4 R's e reflita se esses princípios já fazem parte da sua maneira de ser, da sua maneira de estar no mundo. E aí você vai ter uma grande resposta em relação ao tema da nossa live de hoje. Então, quando eu falo de renúncia ou desapego, não é abandonar externamente algum objeto. Eu vou deixar minha casa, meu apartamento, as minhas roupas, meu carro, vou lá para o mato. Vou agora viver de uma forma alternativa. Não é isso. A renúncia é um ato espiritual. Renúncia não é um ato material. Renúncia é um ato espiritual. E quando eu falo de espiritual, eu estou me referindo em se abdicar de uma maneira de ser velha, ultrapassada, que lhe prende a um passado que está te limitando. Esses 4 princípios produzem a sua liberação do modo de oposição e, consequentemente, eleva a sua vida para uma outra qualidade, a qualidade da atemporalidade. A qualidade em que você se sente muito mais vivo e muito mais presente aqui e agora na sua vida. Todos os conflitos, todo sofrimento, toda ignorância, grave isso, todos os conflitos, todo sofrimento, toda ignorância é um efeito do excesso deste tempo psicológico em você. Excesso de passado e excesso de futuro. Se você analisar bem, você vai descobrir isso. Que os teus conflitos, a tua dor, teu sofrimento, a sua ignorância. E aqui a ignorância é não conseguir ver com clareza o seu próprio processo. Vem desse excesso do tempo psicológico. Tudo o que está te desequilibrando, tudo o que está causando desequilíbrio, o que está por trás daquilo que dá errado na sua vida são conflitos, sofrimento e ignorância. E o produto do excesso de tempo psicológico, inclusive todos os pensamentos e sentimentos negativos que você tem, também são o resultado do seu envolvimento com o tempo psicológico. Este envolvimento com o tempo psicológico é o fator que o leva a perder a conexão. A conexão consigo próprio e a conexão com a própria inteligência da vida. Porque se você não está em conexão com você, você já perdeu a conexão com a vida. O resultado dessa perda de conexão é dor, sofrimento, ausência de sentido, procrastinação, não é? E todos aqueles estados que lhe paralisam na vida. Medo, o medo psíquico ou psicológico nada mais é do que a percepção indireta de que você está separado da vida. E esta percepção, obviamente, é uma grande ilusão. No momento em que você é capaz de restaurar a conexão com a natureza da vida, consigo próprio, imediatamente a sua vida começa a ter mais fluidez, começa a ter mais graça, começa a ter mais solução e, consequentemente, a sua vida melhora. Com isso posto, então surge a grande pergunta: o que então fazer quando tudo der errado? Que é o tema da nossa live de hoje. Então, o que fazer? Ou, em outras palavras, como é possível
eliminar os problemas da sua vida sem se esforçar para resolvê-los. E aqui, obviamente, quando eu uso o termo problema, é apenas uma forma didática de abordar isso de uma maneira mais direta, porque nós sabemos que também não existe problemas. Existe experiências ou eventos cujos quais você terá que lidar. O conceito de problema por si só já é uma construção de um drama. Existe o fato e você então constrói, insere alegorias psicológicas, adereços, folclore psicológico e aquele evento, aquele fato a partir de agora, para você, para a sua percepção, é um problema. Então, como é possível eliminar os problemas da sua vida sem se esforçar para resolvê-los? E a resposta, ela é simples e ao mesmo tempo profundamente paradoxal. E sabe qual é a resposta? É entrar em equilíbrio com o desequilíbrio. Então esta é a resposta e é ao mesmo tempo um insight de uma vida. Então, o que fazer quando tudo der errado? A resposta é se permitir entrar em equilíbrio com o desequilíbrio. A partir do momento que você se permitir entrar em equilíbrio com o desequilíbrio se dissolve, dando espaço à manifestação das resoluções e das curas espontâneas. Agora, o que é entrar em equilíbrio com o desequilíbrio? Eu já apresentei uma série de pistas e uma série de dicas quando eu tratei dos 4 R's. Responsabilidade, rendição, renúncia, receptividade. Agora vamos contextualizar isso. Então, para traduzir o que representa este axioma metafísico, entrar em equilíbrio com o desequilíbrio, vamos primeiro entender o que é uma situação negativa. O que é aquilo que você interpreta como sendo um problema. Tem uma historinha que eu gosto muito, taoísta, uma historinha budista, inclusive, né, em que o discípulo chega para o mestre e, ao sentar diante do mestre, solicita e pergunta: mestre, por favor, me ajude, porque eu tenho um grande problema. E o mestre, placidamente, pega o seu bule e coloca um chá e oferece para o seu discípulo e diz: primeiro, vamos tomar uma xícara de chá. Você tem apenas um problema. Grande é só o seu olhar sobre o problema. Então, quando o mestre ele quebra o nível de importância que o discípulo está dando para um evento cujo qual ele terá que lidar, ele desvia a atenção oferecendo uma xícara de chá e pede para que ele desfrute do chá primeiro. O que o mestre está fazendo? Ele está levando o discípulo a primeiro apreciar e ter prazer com algo muito simples. E nesta manobra psicológica, ele está resgatando aquele discípulo de uma bolha de ilusão através da qual ele enxerga um evento como um grande problema. E neste ato simples e gracioso, ele está conduzindo aquele discípulo de uma forma profundamente natural a entrar em equilíbrio com o desequilíbrio. Eu quero detalhar isso para que você entenda que tudo é uma questão envolvendo a sua percepção de mundo, ou a máscara de interpretação que você usa
e que constrói o seu ponto de vista sobre o algo. O seu ponto de vista sobre algo é apenas um ponto de vista. E na maioria das vezes não corresponde ao fato que você está interpretando a partir do seu ponto de vista. Na maioria das vezes não corresponde ao fato. Na visão de alguns físicos quânticos, por exemplo, a percepção ela é uma espécie de ato participativo na construção da sua realidade. Ou seja, é bem provável que a qualidade da sua percepção, a forma como você está interpretando um evento, altere aquele evento em relação a você. Então isso é chamado de ação participativa. A sua percepção produz uma influência capaz de interferir no comportamento dos eventos. Em outras palavras, a forma como você observa o objeto altera o objeto observado em relação a você. Então é isso que nós temos que ter em mente para entender o que fazer quando tudo der errado. Então, o que é exatamente uma situação negativa? Uma experiência que frustra as nossas expectativas do que deveria ser. E este o que deveria ser foi eleito de uma forma arrogante por você. O que deveria ser? Você então elege, tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Pondere sobre isso. A negatividade, ela está na experiência. Quando você fala assim, nossa, eu estou passando por uma situação horrível. Ou, nossa, tudo deu errado. O negativo está na experiência? Não. O negativo surge da nossa resistência em não querer lidar com a experiência. E esta resistência em não querer lidar com a experiência é fruto de um ponto de vista. Então a sua máscara de interpretação do mundo vai determinar o seu padrão de comportamento. É bem provável que uma outra pessoa, passando pela mesma experiência que você está passando ou passou, lide de uma outra forma. Eu tive contato há um tempo atrás com um conteúdo extremamente interessante de uma pessoa, para vocês terem uma ideia, que foi vítima do Holocausto, um judeu, né? Esqueci agora o nome dele, e ele, depois de uma certa idade, resolveu escrever uma carta, um livro, e numa parte desse livro tinha um trecho de uma carta. Ele simplesmente honrando e perdoando todos os envolvidos naquela experiência, principalmente aqueles que estavam, né, como os soldados ali, nazistas, né, coordenando aquela situação lamentável. Mostrando que, independente da experiência, você ainda tem a liberdade de escolha do como você quer se sentir, por pior que ela possa ter sido. É você que está no comando, e enquanto você não entender isso, que é você que está no comando, que nenhuma experiência tem o poder de deixar mal, que ninguém tem ou deveria ter o poder de te deixar mal, enquanto você não entender isso, enquanto não entrar aqui, isso que eu estou dizendo, você estará na condição de refém de pessoas, de situações e de eventos. Na verdade, você estará refém da percepção que você construiu sobre os eventos.
Eu sei que é mais confortável projetar no outro, que o outro é assim, que o outro é o culpado, porque o mundo é assim, o mundo é assado. É o que mais tem, é a coisa mais fácil que tem é encontrar, não é? Os algozes da vida. E aqui eu volto a dizer, voltando para um tópico que eu abordei lá atrás, dos 3 papéis que nós estamos sempre oscilando, né? Vítima, algoz e herói. Então a gente fica transitando sobre esses papéis. Então o que é a negatividade? Nós emanamos negatividade quando nós negamos o contato com a realidade. Ser negativo é isso. Ser negativo é todo e qualquer indivíduo que está em negação em relação à realidade. Então, se você está negando o contato com o evento, se você nega o contato com o fato, você já está na qualidade de um ser negativo. E sendo um ser negativo, irá entrar em sincronismo com mais eventos que justifiquem a sua negatividade. Então você fica preso no looping negativo. E esse é o principal mecanismo. Então quando a pessoa se depara com uma situação que deu errado, ela tende a entrar nesse looping negativo porque ela nega, e ao negar a partir de um ponto de vista distorcido, ela cria um padrão de comportamento de resistência sobre o drama que ela construiu sobre o fato e não sobre o fato em si. Então, como o drama construído, ele amplifica a condição do fato para pior, esta pessoa então ela entra em resistência e aí ela perpetua a negatividade e ela fica presa naquela situação que, entre aspas, deu errado. E essa negação nos coloca neste modo de resistência. A resistência ela é hábito. Você aprendeu. Não é parte da nossa natureza. Portanto, nós aprendemos a resistir, logo a sofrer também. Resistência é um ato de arrogância. Então, quanto você é arrogante diante da vida? A humildade, o conceito de humildade numa perspectiva transpessoal é a permissão que você se dá de se aliar aos fatos como eles são. Isso é ser humilde. Sobretudo se alinhar ao que você pode ser agora. Geralmente nós sofremos em nós tudo aquilo que nós resistimos. O que não percebemos é que, apesar da delimitação física que nós percebemos, nós temos a impressão e nós acreditamos que o nosso limite é a nossa própria pele. Mas nós excedemos a nossa pele na nossa manifestação consciencial ou espiritual. E assim, quando você resiste a algo, você não resiste só àquele algo, você resiste ao universo inteiro. Porque é o modo em si, e não ao que você resiste. E ao resistir, a dinâmica da vida, você quebra o equilíbrio. Assim nós criamos uma situação chamada de dificuldade. Há uma diferença muito grande entre dificuldade e desafio. Na vida, tudo tende ao equilíbrio e ao fluxo. E parece que o universo, ele funciona em uma base de facilitação graciosa. Tudo tende a se mover graciosamente rumo ao ponto ótimo, e este ponto ótimo é o equilíbrio. Por isso, quando Jesus foi perguntado quem é o maior no reino dos céus, ele responde: se não vos fizerdes puro como esta criança, ele chama uma criança, coloca no centro e fala: se não vos fizerdes puro como esta criança, jamais entrarás no reino dos céus. E o reino dos céus está em vós. Aqui, reino dos céus é a representação arquetípica de um estado interior que lhe permite viver em fluxo com a vida, com o universo. Da mesma forma que o inferno também é a representação arquetípica de um estado de consciência.
E ser puro como uma criança representa a capacidade de estar em aliança com a vida como ela é. Há uma lei essencial que é a lei do equilíbrio, da qual todas as outras leis da natureza são derivadas. Então a lei do equilíbrio é a primeira lei. E esse equilíbrio ele é um equilíbrio dinâmico, ele não é total, pois equilíbrio total é quando nada acontece. Então nós temos oscilações regendo o equilíbrio na natureza, dia e noite, nascimento e morte, e por aí vai. O equilíbrio é alterado por ações e por pensamentos. Cada pensamento recruta energia e toda manifestação material estabelece-se em uma base energética. Então, para resumir, nós podemos colocar da seguinte forma: toda vez que você gera um excesso emocional, você produz um certo desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai ser compensado pelo próprio universo, para que o equilíbrio relativo do mundo circundante se restabeleça. Então, existem alguns pontos muito simples quando algo der errado, ou quando tudo der errado. O primeiro ato que faz você entrar em equilíbrio com o desequilíbrio é a permissão para se conectar com o fato em si como ele é. Se conectar com o fato e responder ao fato implica nesta postura envolvendo a aceitação absoluta. É uma coisa extraordinária, e eu falo muito disso porque é a principal deficiência do ser humano. Enquanto não houver a aceitação do seu momento como ele é, não haverá a possibilidade de ir além da transcendência do seu momento como mulher. A resistência gera persistência e a persistência gera consistência. Se você está numa situação negativa que é muito consistente, isto implica em dizer que você está num modo de resistência gerando persistência. Se você sai da resistência, você rompe a consistência da situação. E aquela situação, inevitavelmente, não irá conseguir permanecer, porque para manter uma situação negativa persistindo, requer que você despenda energia para manter aquela situação negativa persistindo. E é algo paradoxal, porque quanto mais você resiste diante daquilo que você não quer, mais energia você injeta para reforçar a permanência daquela situação. Então, no momento em que você cede à sua resistência, você já está entrando em equilíbrio com o desequilíbrio. E este desequilíbrio está aos poucos deixando de ser um desequilíbrio. E à medida que você faz isso, trabalhando este ato da rendição, ao mesmo tempo que você se autoriza a estar aberto, a receber a transformação, porque a transformação daquela situação, ela precisa primeiro chegar em você. Você não muda uma situação sem antes mudar quem você é hoje. Porque aquela situação é o reflexo do que você é hoje. Então, quando você entra nesse estado de rendição, de aceitação positiva, que é um ato de reverência, e para eu aceitar, eu primeiro eu preciso assumir que eu sou o responsável por aquilo. E aí então eu aceito com reverência. Ok, eu estou disposto a lidar com este fato. E ao mesmo tempo que você faz isso, você se abre, você se torna receptivo para que a inteligência da vida atue
naturalmente você irá migrar para o quarto ponto, que é o ponto que acontece de uma maneira espontânea. Eclodirá em você o ímpeto da renúncia. Ninguém consegue renunciar conscientemente. A renúncia, ela simplesmente se manifesta em você quando você completa esses 3 pontos. E aí, espiritualmente, você renuncia o pensamento, você renuncia o padrão de comportamento, você renuncia o sentimento, e aí há uma liberação em você, e aquilo que estava dando errado se transforma em algo muito maior, que irá corresponder agora a esta postura envolvendo o equilíbrio. E por falar nisso, eu queria aproveitar aqui rapidamente para avisar que o nosso workshop sobre o DNA do sucesso está a caminho, né? Irá acontecer agora dia 17 de dezembro ao vivo online comigo. São muitas horas juntos, né? Da 1 às 18, com muita informação, com muita prática, com muitas ativações espirituais. Então, para você que não se inscreveu, restam pouquíssimas vagas, nós estamos aí com quase 400 pessoas já inscritas. Vai ser um grande evento, vocês não têm noção do poder que é passar por esses exercícios, por essas meditações, por essas ativações feitas dentro de um contexto com um universo de 400 pessoas. É muito poderoso. Então, para você que ainda não se inscreveu e quer participar, depois clique no link aqui da minha bio para falar com a nossa equipe e garantir o seu lugar. Uma outra coisa importante, então vai ser, veja bem, vai ser dia 17, sábado, das 13 às 18 horas. É importante dizer que todo o conteúdo vai ser gravado, então, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, depois você vai ter o acesso para assistir a gravação. E o último aviso, nós vamos ter agora em janeiro de 2023, no finalzinho de janeiro, mais uma edição da Hiperincursão DNA 1. Muitas pessoas perderam as últimas edições porque as vagas se esgotaram muito rápido, então nós resolvemos abrir uma lista de espera que já está muito grande para as pessoas que querem fazer a hiperincursão no dia 28 de janeiro de 2023, que vai ser num sábado em São Paulo, capital. Então, para você que quer participar da hiperincursão, dessa imersão profundamente espiritual, trabalhando um processo de cura interior através do transe espiritual, é para você. Então, para você que busca a sua cura, busca estar num campo espiritual perfeitamente equilibrado para que o inconsciente atue, te libertando daquilo que você precisa ser liberto, para você então conseguir romper com os padrões repetitivos, com os padrões recorrentes na sua vida. A hiperincursão é para você. Nós fizemos recentemente em Santa Catarina e os depoimentos que nós estamos tendo sempre são incríveis. Então, dia 28 de janeiro de 2023, das 10 às 19 horas em São Paulo. A nossa equipe ela dará preferência para quem preencheu o formulário e está na lista de espera, aguardando por essa oportunidade. Vale dizer também que nós temos 3 lotes com valores diferentes. Então, se você deseja participar para aproveitar o melhor valor, que é o primeiro lote, clica também no link aqui na minha bio para falar com a nossa equipe, para você então poder desfrutar desse dia especial de cura comigo e com a minha equipe. Então, eu queria fechar a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham apreciado esse assunto e puderem ter entendido os fundamentos por trás da postura, o como você deve se colocar quando você constata que tudo deu errado. Grave muito bem isso, depois, se for o caso, assista de novo, esta live vai estar aqui no feed, e incorpore esses 4 princípios, esses 4 R's na sua vida. Lembre-se de assumir esses posicionamentos quando você se deparar com uma situação em que, sobre a sua ótica, sobre a sua percepção, tudo deu errado. Lembre-se que, na verdade, nada dá realmente errado. Aquilo que você julga um erro é apenas uma experiência. E, dependendo da forma como você resolve lidar com a experiência, você pode se tornar a principal barreira, o principal empecilho
ou o canal de facilitação para a sua cura e transformação da sua realidade. Pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite e espero vê-los novamente na terça-feira que vem para um novo tema no nosso horário aqui no Instagram às 8 horas. Um forte abraço e até lá.